Nosso texto hoje está em João capítulo 11. O nosso tema é 3 tipos de enfermidades. João capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, talvez o 6 também. João capítulo 11, verso de 1 até o verso 5. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quero ler o 6 também. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da tua palavra. Mas precisamos muito do Senhor para que nós possamos compreender aquilo que ouvimos da tua palavra, que ouviremos da tua palavra, e que possamos, Senhor Deus, aplicar em nosso viver. Ajuda-nos, Senhor Deus, que essa palavra seja de enlevo espiritual para a edificação do teu povo. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Eu vou te pôr um pouco d'água aqui, ainda não estou completamente bom da minha garganta. Bem, eu li os versos de 1 a 6 para a introdução, mas depois continuarei lendo e expondo mais do texto para a justificação do tema, para que nós possamos aqui tirar preciosas lições que tem nesse texto. É claro que nosso tempo permite pouca coisa, mas, na verdade, está repleto de lições maravilhosas nesse texto e fala de tudo quanto nós precisamos ouvir com certeza. No verso 1 e verso 2, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta. Aqui já diz que estava enfermo e fala justamente de quem era essa Maria. Temos o nome de Lázaro, o nome de Marta, o nome de Maria, e diz que essa Maria é a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Esse texto de João, ele tem como passagem paralela Mateus capítulo 26, versículo de 6 a 13, e também o Evangelho de Marcos relata no capítulo 14, versículo de 3 a 9. Já em Lucas, capítulo 7, no versículo 37, os teólogos se divergem dizendo que se trata de uma outra mulher. Então, nós não estamos aqui para discutir, estamos aqui para tirar as lições, mas entendam isso. Tem os evangelhos sinópticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? João é um evangelho considerado
o Evangelho universal, mas nesses 3 evangelhos, que Mateus 26, Marcos 14 e João capítulo 11, trata dessa mulher que ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou os pés com seus cabelos, dizendo ser Maria. E eu gostaria de falar sobre essas 3 tipos de enfermidade, para que nós tirarmos nesse tempo uma lição para a nossa vida, para a gente continuar a semana aí abençoado, e também para a gente considerar o que a palavra de Deus tem para os nossos corações. Primeiro, a enfermidade de Lázaro. As irmãs de Maria mandaram avisar o Senhor Jesus, que estava numa distância de 2 dias longe do lugar onde estava Lázaro. 2 dias de distância. E aí eles mandaram avisar. E a primeira coisa que nós vemos aqui é o aviso que ela diz para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Isso aí já nos chama a atenção, porque Maria tinha muitas coisas para falar para Jesus, considerando Lázaro. Considerando que Lázaro era uma pessoa que amava o Senhor Jesus. Considerando que Lázaro podia estar precisando, olha, nós precisamos que o Senhor venha, porque a necessidade de Lázaro, ele está enfermo. Lázaro é uma pessoa que faz o bem. Lázaro é uma pessoa que tem alguma coisa para oferecer. Mas elas preferem dizer e tocar naquilo que realmente é o mais importante, que é o amor de Jesus por nós. Está enfermo aquele que o Senhor ama. Não havia dúvida nenhuma no coração de Marta, no coração de Maria. Não tinha dúvida nenhuma que o Senhor Jesus os amava. O versículo 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava aquela família. E quando Lázaro adoeceu, então elas não tinham dúvida. Olha, sabe quem está enfermo? É aquele que o Senhor ama. Parece que de alguma forma elas queriam já tocar no coração de Jesus. É um amado meu, então eu vou apressar e vou resolver esse problema. E saí desesperado, saí correndo para ir até a aldeia de Betânia, para ali se encontrar com Lázaro e então fazer um milagre na vida de Lázaro, ou um conforto para a família. Mas o interessante é que a gente começa a ler, o versículo 6 diz: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar que estava. Ainda demorou 2 dias. Ao receber essa notícia, Jesus então diz do tipo de enfermidade que era aquela. Então, por isso que eu comecei a pensar em tipo de enfermidade, porque Jesus fala, quando ele recebe a notícia, ele diz: essa enfermidade é para a glória de Deus. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Ele não se preocupou em sair correndo, não obstante o apelo de Marta e Maria.
Mas ele sabia exatamente o que estava fazendo, ele conhecia todas as coisas, e ele disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. Mas ele diz uma coisa muito importante que também nos ensina: a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É para a glória de Deus essa enfermidade. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E nós vemos nessa informação, nós não temos dúvida, mas tem muitos questionamentos aí, né? Hoje em dia, na internet, a gente só vê debate de Jesus é Deus, por que Jesus não é Deus e tanta coisa. Numa palavra dessa aqui, você já vai tirar a sua dúvida, que Jesus disse: essa enfermidade é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado. Se é para a glória de Deus e para o Filho de Deus, só existe uma explicação: eles são um. E ele afirma isso: eu e o Pai somos um. É para a glória de Deus mesmo e para que o Filho de Deus seja glorificado. Então nós vemos nessa informação que Jesus é Deus. E ainda vemos que Jesus inicia o processo de glorificação na sua demora. Esse processo de glorificação, aquela enfermidade é para a glória de Deus. E o processo de glorificação, Jesus começa já a trabalhar nele na sua demora. Ele demora-se ainda 2 dias. E por que Jesus demorou mais 2 dias? E aqui nós podemos aprender mais outras grandes coisas. Primeiro, Jesus tem o controle de todas as coisas. Naquilo que nós perdemos completamente o controle, ele tem o controle. Ele sabia que aquela enfermidade era para a glória de Deus, ele falou isso, que aquela enfermidade era para a glória de Deus, e o tempo de glorificar a Deus, e ele estava ali com o controle disso tudo. Ele sabia exatamente quando ia chegar lá. E por que não demorou só mais 1 dia? Porque seria 3 dias. E quando a gente vai estudar, os judeus, até 3 dias, eles aguardavam que alguma coisa pudesse acontecer, que ainda um morto podia tornar a viver, ter algum problema e ressurgir nesse 3º dia. Mas 4 dias não tinha nenhuma oportunidade. No 4º dia já estava deteriorando, no 4º dia já não tinha, já era considerado morto mesmo e não tinha mais condição nenhuma. O tempo de Deus já fala que o tempo é de Deus. Nós devemos clamar diferente? Não, nós podemos clamar, porque eu não quero simplesmente ser aqui hipócrita de que numa grande necessidade minha, eu vou falar assim: Deus, o Senhor vem no tempo que o Senhor quiser vir, eu estou precisando, tenho meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe aqui quase enfermo, quase à morte, mas o Senhor pode vir quando o Senhor quiser. Nós não falamos isso. O nosso desejo é que realmente aconteça no mesmo momento, se pudesse ser assim. É isso que nós gostaríamos. Eu estou precisando, Senhor, e eu estou precisando agora. Eu estou precisando e eu preciso desse negócio ser resolvido agora. Situações que a gente não pode deixar para amanhã. Tem situações que você está querendo. Mas isso é você. Quando você acredita na palavra de Deus, acredita no Deus da palavra, esse Deus tem o tempo dele. Então eu nunca posso perder a minha confiança. Eu nunca posso deixar de confiar que Deus vai. Mas Deus está demorando. Deus não está demorando, ele está no tempo certo. Algo está no controle dele.
E é assim que nós vemos no versículo, no capítulo, em Salmo 37, versículo 7, o salmista diz: descansa no Senhor, espera nele. Descansa no Senhor. Ou 37:5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, essa confiança de entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. Às vezes a gente começa a fazer a nossa vida, já foi, já acabou. Eu pedi para Deus, mas ele está se demorando muito. Confia no Senhor. O Senhor Jesus tem todo o controle do nosso tempo. Ele, na hora que Ele quiser, Ele vem e resolve, na hora que Ele achar por bem, a hora que isso glorificar a Deus, porque cada passo de Jesus tem o propósito de glorificar o Pai. Cada ação de Jesus não é como nós que fomos criados para louvor da glória, da graça de Deus, e nós muitas vezes vivemos de uma maneira que não glorifica o nome de Deus. Nós vivemos de uma maneira que muitas vezes causa dúvida se realmente eu creio. Mas Jesus não, a cada passo dele, era cada passo fazendo com que o nome do Pai seria glorificado. E isso nos ensina a viver assim. Viver de tal maneira que nosso Deus é glorificado em todos os momentos da nossa vida. Em todas as nossas ações, em todo jeito de viver, de falar, de proceder. Viver para a glória de Deus. Segundo ponto, a enfermidade do medo. A segunda enfermidade que nós vemos aqui é essa enfermidade do medo. Jesus disse: vamos outra vez à Judéia. Vamos outra vez à Judéia. Voltar à Judéia significava o amor que Jesus tinha por aquela família enlutada. Significa que Jesus amava muito aquela família. Significa que Jesus tinha o desejo de atender o apelo, atender o pedido de Marta e Maria. Voltar à Judéia significava dar aos seus discípulos a oportunidade de presenciarem o amor e o poder de Deus para a vida. Tudo bem organizado. Nós vamos chegar, porque nós temos aí uma data certa, Jesus sabe de todas as coisas, vai chegar depois do quarto dia lá. Mas tudo planejado ali, que os discípulos que estavam com ele também teriam que observar uma grande lição, aprender, porque nós vivemos, às vezes, na nossa vida, dizendo: eu sou isso, eu sou crente, eu faço isso, eu participo disso, mas quando tem certos momentos, eu falo: não podemos fazer isso. E os discípulos falaram isso dessa maneira. Voltar para a Judéia o caminho de volta era o caminho que continuava a prosseguir na glorificação do Pai. Mas os discípulos estavam com medo. Versículo 8 diz: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Eles queriam te matar. Nós saímos de lá porque eles queriam apedrejar o Senhor. E o Senhor fala: vamos para lá novamente. Imagina a situação desses discípulos. Para que isso, Senhor? Por que nós vamos lá?
Porque nós vamos enfrentar de novo toda essa situação. É sério isso? Ou como diz o nosso amigo Marquinhos, o senhor não falou isso não. Não é possível que o senhor tenha pensado em voltar lá. Eu acho que o senhor está brincando. Não acredito que o senhor, depois de tudo que aconteceu, o senhor chama nós, vamos lá para a Judéia, vamos voltar. Daí Jesus, no versículo 11, diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Pronto. É isso? É porque ele adormeceu e o senhor vai lá só para despertá-lo? Ele não está bem lá, deixa ele dormir. O senhor precisa sair daqui e enfrentar todas as pessoas que estão com pedra na mão lá, esperando o senhor chegar lá. O senhor vai chegar lá para despertar Lázaro que está dormindo? Pensa que é só nós que às vezes é difícil de entender uma mensagem? Os discípulos também. Se dorme, deixa ele quieto. Teve um que falou, se ele dorme, ele está salvo. Nós não precisamos ir lá. É o medo de uma certeza aos discípulos, porque eles tinham absoluta certeza é de que vamos morrer com ele. Vamos, mas vamos morrer com ele. Então esse medo tomou a vida daqueles discípulos que eles não pensavam que eles simplesmente iam aprender uma grande lição, ver um grande milagre, ver a Deus sendo glorificado, Jesus realizando um grande milagre, mas a enfermidade deles era o medo, e o medo dá para a gente falar tantas coisas sobre o medo que faz você ver coisas, situações onde não existe. Mas existe o medo. O medo produz. Para aqueles discípulos, voltar lá seria, vamos morrer. Tem mais solução, vamos morrer. Porque eles já vão esperar a gente, nós já saímos de lá fugido. Eles vão esperar a gente chegar lá e dessa vez eles vão nos apedrejar. Com medo. Vamos voltar, vamos enfrentar a situação. Quando você não está sabendo, você até vai em algumas situações, passa por situações que você não sabe o que vai acontecer. Mas quando você sabe, não, o medo toma conta. Eu já falei algumas vezes aqui que eu fui na casa de uma pessoa atender o pedido, ao pedido de umas irmãs que tinha aqui. Eu fui na casa de uma pessoa e nós chegamos, fomos bem recebidos, e quando nós estamos lá, as meninas gostavam de cantar o hino, e quando essas meninas cantaram o hino, eu abri a palavra, passaram a palavra para mim, eu abri a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo de 1 a 7, que fala do novo nascimento. E falei do novo nascimento, comecei, quando eu li, eu falei, eu vou pregar uma mensagem aqui, trazer uma meditação. A mulher que estava próxima, sentada assim perto, aquela mulher começou a berrar, urrar, caiu endemoniada e deu um trabalho danado, e eu não quero ficar perdendo tempo com isso, mas só para dizer para vocês que eu estava lá e eu senti de Deus
uma força ali, e a gente acabou resolvendo a situação ali, pedindo a Deus misericórdia em nome de Jesus, e a verdade é que aquele espírito mal foi embora daquela mulher. Oramos, falei para aquela mulher que ela tinha que preencher a vida dela com Cristo, oramos. Daí tem uma outra pessoa que também queria Cristo, oramos, e outro, o Senhor também queria Cristo, oramos tudo lá, naquele lugar. Todos eles recebendo Cristo como Salvador. Mas acontece que nós saímos de lá, viemos embora, e depois vieram me falar que aquela mulher era uma mãe de santo e que aquele lugar era um centro espírita. Irmãos, pensa num camarada que ficou com medo. Se chamasse eu de novo, falar assim, ó, você vai lá, eu vou nada. Eu estava como esses discípulos aqui. Eu tinha feito, talvez aqueles discípulos lá juntamente com Jesus, sendo que eles queriam apedrejar. Talvez eles enfrentaram até a situação e saíram de lá, e com certeza saíram, né? Mas voltar lá, voltar numa situação dessa. Então tem muita coisa que você faz, porque você não está sabendo onde o contexto que você está inserido ali. Mas depois que você sabe, você fala, não. Eu já fui em alguns lugares que eu não sabia como voltar. Mas diz para mim que você vai lá de novo. Não vou, não. Nem que for para ganhar bastante, não vou. Então, a dificuldade daqueles discípulos era, Senhor, nós vamos voltar lá? Tentaram nos apedrejar, nós vamos de novo? E, enfim, o que eles pensavam é que não é que estavam com Jesus. Eles sabiam disso. Eles sabiam que Jesus era Jesus e que Jesus podia fazer. Mas mesmo assim, voltar com Jesus lá significava colocar suas vidas em risco. E os discípulos não são diferentes de nós. Na hora de grandes situações, eles também se perdiam nessa questão de você ser centrado na fé em Cristo Jesus. Lá no mar, em Marcos capítulo 4, depois da tempestade, Jesus dormia no barco, e de repente aquela tempestade que levanta os discípulos e diz o quê? Gritando eles, Senhor, não se te dá que pereçamos, quer dizer, vamos morrer. Existem situações que nos dá medo, nos dá pavor. E por isso que nós temos que aprender a estar com Cristo, aprender a viver a Cristo, para que Cristo nos conforme. Nós precisamos de Cristo sempre. Tem situações de enfermidade, tem situações de relacionamento, tem situações que você não sabe o que fazer e te dá medo. Então você precisa de Cristo, você precisa de ver o que Cristo queria mostrar para aqueles discípulos, como que glorifica a Deus e como eles poderiam confiar na sua palavra. O terceiro ponto, a enfermidade da incredulidade. A incredulidade, a enfermidade da incredulidade, representa a falta de fé ou a dúvida sobre a possibilidade de milagres e a intervenção divina. Falta de fé nessa possibilidade de haver um milagre, ou na falta de fé e a possibilidade de acontecer um milagre. Então, tenho dúvida.
Tenho dúvida se isso pode acontecer. Essa enfermidade impede as pessoas de acreditarem no impossível. E às vezes a gente fala tanto de Jesus, do poder de Jesus, mas nós temos quase que somos enfermos nessa possibilidade de crer que Jesus pode todas as coisas, que eu estou seguro com Jesus, que Jesus pode operar um milagre que eu não consigo explicar para ninguém como aconteceu isso. Quando Jesus chega e encontra com Marta, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até aí ela acreditava na presença de Deus, era certeza de vida. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus estava ali, mas cadê? Cadê a fé para acreditar que ele podia fazer algo ainda? Jesus disse: se creres, não há tempo para ver a glória de Deus. Não importa se já aconteceu. Porque ele diz, quando ele falou, tirai a pedra, ele falou assim: Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias que morreu, já cheira mal. O Senhor não pode fazer mais nada, vai tirar a pedra. Imagine diante de Cristo questionando isso. Olha o que está aí, cheira mal, já faz 4 dias que está enterrado. O Senhor manda tirar a pedra. Será que isso também não nos traz alguma coisa que quando Jesus faz isso, fala, não, isso aqui não tem condição. Isso é uma enfermidade da incredulidade que nós temos ainda hoje. Isso não pode ser realizado. E às vezes, irmãos, isso é tão problemático que nos impede de orar, acreditando que Deus pode fazer, acreditando que Deus pode realizar um milagre, acreditando que Deus pode mover grandiosas coisas, acreditando que Deus pode fazer o que nós não temos condições de fazer. E às vezes eu não falo de Cristo para uma pessoa porque eu não acredito que esse Jesus Todo-Poderoso pode pegar aquela pessoa e transformar numa nova criatura, transformar numa pessoa que tem uma nova vida, que viva de modo digno, diferente do que ela foi até então, porque Jesus a salvou. Parece que esse Jesus não tem poder de transformar essa criatura numa nova criatura. Parece que as coisas estão tão difíceis para nós acreditarmos, que vira uma doença em nós de acreditar só naquilo que eu posso fazer, que eu posso pegar, que eu posso dizer, que eu posso influenciar. Mas aquilo que é o milagre de Deus na vida da pessoa, eu deixo de acreditar. E aí eu não oro pedindo isso. Aí eu não falo com garantia diante de Deus, segundo as promessas dele. Às vezes eu tenho questionado eu mesmo quando eu falo assim, Jesus disse, é-me dado todo o poder, eu tenho todo o poder e eu estou convosco todos os dias. Meu irmão, quem pode impedir a cada um de nós? Quem pode impedir a igreja de Jesus Cristo? Se ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, e ele diz, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Precisamos mais. Que precisamos mais. Correndo agora.
A presença de Jesus é certeza de vida, mas vejamos, para Lázaro ter vida, era necessário uma coisa, que também às vezes nós falamos, mas não acreditamos. Para Lázaro ter vida, precisava que Jesus viesse até Lázaro. E todas as coisas são assim, até do amor, nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A graça, a salvação pela graça não é merecimento, nós falamos isso. É Deus que dá todas as coisas, que parte dele todas as coisas. Não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Parte dele para nós. E Jesus precisou ir lá, para que ali se manifestasse o poder de Deus que ele tem, e glorificasse o Pai naquilo que estava no coração dele. A vida que Jesus dá dissipa a incredulidade de todos. Dissipa a incredulidade de Marta, que esperava na ressurreição do último dia. Ela cria. Eu sei que o Messias, que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Ela acreditava nisso, pelo menos falou. Também como Maria, dissipa a incredulidade, como Maria que aguardava. Lá na casa, quando Jesus chegou, ela estava lá sentada, e lá sentada ela ficou chorando. Ficou chorando e esperando naquele lugar o chamado do mestre. Alguém chegar e falar assim: ó, o mestre te chama. Parece que nós não temos, ao aprender uma lição dessa, ficar sentado esperando o chamado de Deus. Se nós somos chamados, tirados para fora, se nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós já estamos num contexto diferente. Pode crer nisso. E também a incredulidade do povo. O povo que seguia Maria para ir chorar. Maria se levantou ouvindo o chamado de Jesus. O povo se levantou dizendo: ela vai chorar no túmulo. Então vamos lá atrás dela. Está entendendo? Ela vai chorar no túmulo. Mas Maria não ia chorar no túmulo. Maria ia porque o mestre está cá e te chama. O mestre manda chamar-te. Jesus clamou em alta voz: sai para fora. E saiu aquele que estivera morto. Uma palavra. Sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. Ninguém mais duvidava. Ninguém duvidava que Lázaro estava vivo ali. É interessante. Ali Lázaro estava vivo. E aqui, irmãos, é outra lição que eu quero deixar, encerrando essa mensagem. Quem está vivo é diferente de quem está morto. Grande ensinamento, né? Que coisa maravilhosa. Ele não sabia disso, né? Quem está vivo é diferente de quem está morto. Quando você vai num velório, você vai lá para ver um morto. Você olha no caixão, você não vai lá para ver um vivo. Vai lá ver um morto. Ah, morreu fulano de tal. Você vai lá, vai ver no caixão. Você não vai esperar que o cara esteja vivo lá, né? Até porque você vai levar um susto. Então você vai esperar o morto. Agora você vai visitar um recém-nascido, você não vai lá esperando encontrar um morto. São diferentes.
Você vai lá encontrar um vivo, senão seria recém-morrido, né? É recém-nascido, está vivo o menino ou a menina, o bebê. Você vai visitar um vivo, você vai visitar morto, são diferentes. Ô, meu irmão, crente em Jesus Cristo, salvo, você não precisa nascer de novo, Jesus disse. Se você nascer de novo, você é diferente do morto. A olhar de longe para você, todo mundo pode olhar em nós, e se nós nascemos de novo, é diferente de continuarmos mortos. Agora somos vivos, temos que andar com vida, temos que andar em novidade de vida, diz Romanos. Nós não somos mais mortos, nós somos vivos, a diferença. Pensaram que ia ficar só no caixão e na coisa, né? É isso que a palavra diz para os nossos corações. Você recebeu Jesus como Salvador, você nasceu de novo, você é diferente de quando você era morto. Aliás, Efésios 2:1 diz isso. Antes nós éramos, agora não somos mais. Antes nós andávamos no desejo do mundo, agora sou vivo. Tem que olhar para mim como um vivo agora, não como morto. Todas as atitudes de certos crentes, você olha e fala, rapaz, esse cara nasceu de novo mesmo? Nós não precisamos julgar ninguém, não precisamos ficar falando se a pessoa é crente ou não é crente. Ou a pessoa está viva ou está morta. O jeito de olhar é, como que eu olho? Uma pessoa, se ela está viva, se movimentando, fazendo, se envolvendo, adorando, glorificando, exaltando a Deus, ou não. Ela não pode fazer isso. Ela está inerte. Ela é fechada, amarrada. É colocado uns negócios dela que precisa alguém desatar. Como Jesus disse a Lázaro, desatai-o e deixa aí. Porque estava morto. Estava atado. Como está a sua vida, irmã? É isso que dá a mensagem. Como está a sua vida? Como você se sente olhando para você mesmo? Estou amarrado num lugar que parece que tudo que eu quero fazer para Deus eu não consigo. Como que está? Eu tenho os meus planejamentos de fazer isso, fazer aquilo. Quando chega no final... Essa semana foi uma das semanas que nós temos aí envolvimento a semana toda, né? Com PGM, com CUDO. E nós não estivemos fazendo nada essa semana. Terça-feira acabou a luz na casa do Magno. Na quarta-feira eu vi aqui, estava ruim de garganta, piorei. Na quinta-feira tive que cancelar o PGM na casa da irmã Cleonice. E no sábado nós cancelamos a visita, que a gente está fazendo as visitas, estava uma bênção, visitando o povo todo. Mas não foi uma questão assim de, nós estamos mortos, não. Mas você às vezes não faz isso, não é porque você foi impedido por algum dor de garganta ou falta de luz. Você não faz isso porque você está impedido de uma outra forma. E é isso que nós precisamos temer. É isso que nós precisamos temer. De que forma estou sendo impedido de fazer a vontade de Deus? De que forma eu estou sendo impedido de crer na palavra de Deus? De que forma eu estou sendo impedido de crer no poder de Deus? Para encerrar, já passei do horário. Mesmo que você tenha nova vida, mesmo que você tenha uma nova vida, não pense que você vai se livrar das perseguições desse mundo, das aflições desse mundo. Jesus disse a seus discípulos, no mundo tereis aflições. Lázaro recebeu uma nova vida de Jesus. Lázaro estava vivo. Mas no versículo 12, no capítulo 12, diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava a quem ele ressuscitara dentre os mortos, Lázaro.
Deram-lhe, pois, ali uma ceia que servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele. E no versículo 9, diz aqui: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Lázaro já tinha sido morto. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro, e os principais sacerdotes queriam matar de novo. Mas sabe por quê? É esse que é a diferença de quem está vivo. Lázaro era um testemunho vivo de que Cristo o ressuscitou. Você é um testemunho vivo que Cristo te ressuscitou, que Cristo te deu nova vida. Eu estou sendo perseguido. É claro que está sendo, desde que existe Bíblia. A palavra de Deus, ela fala que nós seremos o contraponto, contramão do mundo. E se você é contra, você vai ter problema. Nós seremos perseguidos. Queriam matar Lázaro. Porque o testemunho, ele testemunhava de Cristo. A vida dele testemunhava de Cristo. Ao olhar para Lázaro, fala: esse é aquele que Cristo ressuscitou. Já 4 dias, morto. Eu dou graças a Deus. Porque eu conheci Jesus mesmo. Já estava casado. Mas eu dou graças a Deus. Porque no dia que eu conheci Cristo, fui virando assim, não foi de hora para outra, sai para fora, precisou desatar também, fazer eu andar. Mas eu tive uma vida, até hoje, fazendo todo esforço para servir a Cristo. E como temos ensinado e aprendido aqui, como somos pecadores e pecamos, tenho confessado os meus pecados, pedido perdão, para que Deus tenha misericórdia no meu andar, mas o andar com Cristo, porque eu nasci de novo. Fui libertado. E eu quero essa vida de glorificar a Deus, de honrar a Deus na minha vida. E por isso eu ensino, eu procuro falar disso. Então, nascer de novo é você modificar tudo, ser modificado por Deus. Ser modificado por Deus. É vida. É diferente do morto que era. Que isso possa falar ao seu coração. Há uma diferença entre uma pessoa que nunca nasceu de novo e uma pessoa que nasceu de novo. E você tem que observar isso na sua própria vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver essa vida como um novo nascido, como uma pessoa que tinha uma doença, mas fomos curados, fomos transformados para a glória do Senhor Jesus. Amém?